Salve, meu amigo, minha amiga do nosso curso da MAS, ou se você não é do curso da MAS e está fazendo aqui o nosso Gabaritando a Peça, é um prazer grande estar com você. Eu sou o professor Caio Bartini, eu sou coordenador de Direito Tributário do curso da MASio e vou ter a tarefa aí de passar para você as principais informações, os principais temas que eu entendo importantes, juntamente com demais professores, da disciplina de Direito Tributário para vocês. É óbvio que nesse momento que a gente passa próximo à prova, nos dá aquela sensação muito grande de insegurança, aquela sensação de que você poderia ter feito mais, poderia ter estudado mais, poderia ter se dedicado mais, e é natural que isso aconteça, tá? Isso não é uma coisa incomum. O que você não pode deixar é o psicológico te afetar a ponto de atrapalhar a tua prova. Então é natural que nesse momento a gente tenha uma totalidade muito forte de apreensão, né? Saber, meu Deus, o que pode acontecer, o que será que vai ter na prova, é natural isso. Só que eu vou tentar passar para vocês algumas das principais informações que eu julgo ser pertinentes para essa segunda fase, para que você acompanhe comigo, beleza? Então vamos aí tratar desse nosso curso de reta final, nesse nosso Gabaritando a Peça, e aí eu vou trazer para você uma peça prático-profissional que eu quero que você leia comigo. Essa peça prático-profissional diz o seguinte: a Igreja X, com sede no estado Y, possui um vasto patrimônio imobiliário, composto de imóveis residenciais e comerciais espalhados por todo o território nacional. Para tanto, cumprindo as regularidades formais, realiza o pagamento do IPTU e de demais tributos incidentes sobre os respectivos imóveis. O dirigente, entretanto, tomou conhecimento que outras denominações religiosas não realizam o pagamento do IPTU sobre imóveis locados, e assim lhe contrata para apresentação da medida que afaste a incidência do respectivo tributo. O que você tem que fazer quando você chegar na prova? Esse aqui é um enunciado, certo? Você vai voltar e vai fazer uma releitura observando os principais aspectos. Então, está marcado assim, ó, Igreja X, com sede no estado. Grife o que é importante. Então, grifa a igreja, grifa estado X, estado Y, grife. Diz que essa igreja possui um vasto patrimônio imobiliário, que é composto tanto de imóveis residenciais quanto de imóveis comerciais. Esses imóveis estão espalhados em todo o território nacional. E a igreja, veja, cumpre as regularidades formais e ela realiza o pagamento do IPTU e de demais tributos que são incidentes sobre o imóvel. Então, a igreja, ela realiza o pagamento. Perfeito? Bem, diz o seguinte: o dirigente, entretanto, tomou conhecimento que outras denominações religiosas não realizam o pagamento do IPTU sobre imóveis locados. A questão aqui é a seguinte: vamos pegar algumas informações aqui que são pertinentes. Primeiro, o IPTU, vamos analisar alguns aspectos relevantes do tributo que a gente está tratando, né? Primeira coisa. Então, vamos analisar alguns aspectos inerentes ao tributo que a gente está tratando, que aí sim passa a ter uma certa lógica. Então vamos começar a tracejar os aspectos do IPTU. Primeiro, veja, o IPTU ele tem sua previsão constitucional no artigo 156, no inciso 1º, e também no parágrafo 1º da Constituição. O regramento de incidência do IPTU está entre os artigos 32 a 34 do CTN. Nós temos o artigo 182 da Constituição, que trata de política urbana. E
O disposto na Lei 10.257 de 2001 trata do Estatuto da Cidade. Então, aqui são alguns diplomas, que são os mais relevantes, aplicáveis ao IPTU. E algumas considerações sobre o IPTU. Primeiro, o IPTU é um imposto que possui o fato gerador continuado. O que vem a ser a ideia do IPTU deter o fato gerador continuado? É aquele fato que se perdura no tempo. Então, se vira o exercício financeiro, a pessoa está na posse ou na propriedade ou no domínio útil de bem imóvel, situado em zona urbana, ele passa, então, a ser aí praticante do fato gerador do IPTU. Outra coisa, o IPTU, ele pode ser seletivo em razão do valor venal do imóvel. Então ele pode ter as suas alíquotas seletivas em razão do valor venal do imóvel. O que é essa seletividade? Alíquotas diferenciadas com relação à essencialidade deste bem ao seu uso. Tá? Eu estou colocando somente algumas considerações sobre o IPTU para a gente poder situar e tentar lembrar de alguns aspectos importantes dessa espécie tributária também. E veja que interessante, o IPTU ele pode ser progressivo tanto de forma fiscal, aí você coloca em razão e aqui essa seletividade em razão não é do valor venal do imóvel não, tá, gente? Você coloca assim, em razão do uso e localização do imóvel. É uso e localização. Aqui sim, em razão do valor venal do imóvel. Ou você vai colocar extra fiscal. Em razão do aumento da alíquota visando o descumprimento da função social da propriedade. Eu só quero que você coloque algumas considerações sobre o IPTU que são pertinentes para a gente poder, então, dar a nossa sequência, fazer o nosso gabaritando cada vez mais parrudo, com maior quantidade de informações necessárias para você. Se você observou o enunciado do problema, existe uma denominação religiosa, uma igreja, que tem um vasto patrimônio imobiliário e essa igreja ela vem pagando o IPTU. Então, nesse caso, observando a nossa peça prático-profissional. Veja, observando a nossa peça prático-profissional. A igreja X vem realizando os pagamentos de IPTU e de outros tributos incidentes sobre os imóveis. Você vai colocar o seguinte: portanto, já ocorreu o lançamento. Se ele já vem pagando o imóvel, por óbvio, eu já tenho o lançamento. Então, de certa forma, você sabe que nessa peça não pode ser uma declaratória pura e simples. Que uma declaratória pura e simples é aquela que é ajuizada antes do lançamento. Só que veja, ele faz o pagamento, então a igreja ela realiza os pagamentos. Se ela realizou o pagamento,
não pode ser uma ação anulatória. Porque justamente o cabimento de ação anulatória ocorre após o lançamento e sem que o contribuinte tenha realizado o pagamento. Agora, eu pergunto o seguinte para você, olhando o enunciado. Quando a gente observa a questão da denominação religiosa, que ela vai realizando o pagamento do IPTU, você percebeu que na segunda parte diz que o dirigente da própria organização religiosa ele tomou conhecimento que outras denominações não recolhem o IPTU sobre os imóveis locados. Eu questiono o seguinte para você. Se eventualmente chega agora essa organização religiosa e ele resolve realizar, dizer o seguinte, fala, olha, eu entendo que outras não pagam, também não vou pagar. O que é que o fisco vai fazer? Porque aquela coisa, não é pelo fato de outras organizações religiosas não pagarem o IPTU que essa vai deixar de pagar. Então, se ela simplesmente, sem que tenha um provimento jurisdicional adequado, se essa organização religiosa simplesmente resolver parar de pagar, vai ocorrer a inscrição endividativa e vai ocorrer a propositura da execução fiscal. Então você concorda que o que a igreja quer é que essa relação jurídica dela com o Estado, em razão do IPTU, não persista mais sobre os imóveis locados, desde que você defenda mediante quais ocasiões. Caio, mas como é que eu vou defender? Ele não trouxe parâmetros. Você é advogado, advogada da igreja. Você tem que construir a tese. E agora veja, se eventualmente for declarado que essa relação jurídica não existe, ela não existe daqui para frente, perfeito? Então, inclusive, ela vai impedir lançamentos futuros, levando em consideração que o IPTU possui fato gerador continuado. Ele se perdura no tempo. Então, observe que, nesse detalhe, veja que importante, se a pessoa simplesmente chegar e falar, não, a organização religiosa fala, eu vou parar de pagar, porque eu acho que eu também tenho direito. Veja, não vai ser mediante achismo que vai ter direito, porque o fisco vai olhar, o fisco municipal vai olhar e falar assim, vem cá, tu pagava o IPTU até agora, do nada você resolveu parar de pagar. Não, porque eu acho que eu não devo, porque as outras não pagam. As outras... Sabe aquela coisa que a tua mãe... Quando a gente falava assim, mas todo mundo vai? E a sua mãe falava o quê? Você não é todo mundo. Lembra disso? É a mesma situação aqui. Ah, mas as outras igrejas não pagam. Mas você não são as outras igrejas. Então, nesse caso, qual é a medida judicial cabível nesse sentido? Veja, a medida judicial cabível é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária acumulada com repetição do indébito fiscal com pedido de tutela de urgência. Caio, mas o nome é esse todo? O nome iuris da peça é todo esse aí. E observe que o fundamento dessa medida une o fundamento da declaratória, da repetição de indébito, consequentemente o fundamento da tutela de urgência. Então a gente tem o artigo 19, inciso 1º do CPC, que fundamenta a declaratória. Temos o artigo 300, que fundamenta a tutela de urgência. Temos o artigo 65 do CTN, que fundamenta o pedido subsidiário, que é a repetição de indébito.
Porque observe, a ação declaratória acumulada com repetição de indébito justamente ocorre nessa situação. A pessoa vem pagando o tributo pensando ser devido. E até o momento em que não se tem um provimento jurisdicional que diga que aquela relação não exista, ele continua sendo devido. Então não tem que te falar repetição. Somente se o judiciário determinar, olha, a relação jurídica realmente não existe. Ele pode dizer o seguinte, olha, não existe daqui para frente e também não existe nos últimos 5 anos. Porque sempre se cumpriu determinadas exigências. Então esse é o fundamento da peça. Perfeito? Tenta lembrar na sua cabeça a estrutura da sua peça prático-profissional. Tenta lembrar na sua cabeça a estrutura da sua peça prático-profissional. Lembra, olha, você tem... A primeira coisa que observar é o quê? O endereçamento. Se você observar o problema ele diz alguma localidade? Preste atenção. Ele só fala estado Y. Está se falando de qual tributo? IPTU, em regra. Está se falando de outros tributos, mas o cerne da discussão é o pagamento do IPTU. Bom, IPTU é um tributo municipal. Eu não tenho nenhuma situação que me leve aí à análise, por exemplo, do critério pessoal, né? Da competência absoluta em razão da pessoa. Então, nesse sentido, como está colocado estado Y, qual passa a ser o meu endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor de Direito, da Vara da Fazenda Pública do Estado Y. Caio, mas eu não poderia me utilizar de vara civil? Em regra não, porque ele te disse, na verdade, o Estado, que tem um Estado. Então aqui nesse caso, você fala, olha, aqui eu tenho, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da Vara da Fazenda Pública do Estado Y. Aí eu pergunto o seguinte para você, beleza. Você, na condição de advogada, de advogado, foi contratado para defender quem? Não foi a igreja. Então, quem é que vai figurar na condição de autora? A igreja. Você vai qualificar como pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita um CNPJ sob número tal, com sede na... Lembre-se da qualificação completa. Porque a gente muitas vezes começa a fazer peça ou estudar e nós acabamos nos esquecendo de coisas que são muito básicas. Então, qualificação da igreja, você sabe como fazer. Então, quando você pega lá, nessa peça prática profissional, né, você vai, por exemplo, qualificar. Então, vamos fazer aqui a parte do preâmbulo. Você vai abrir um parágrafo, você vai colocar lá, igreja, X, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número reticências, com sede na cidade, estado Y, colocado, estado Y, através de seu dirigente, estabelecido no Estatuto
social. Em anexo, por meio de seu, de sua, advogado, que esta subscreve, aí você coloca lá, instrumento de mandato incluso, com escritório profissional na eu vou colocar só entre parênteses aqui, ó, qualificação completa, onde receberá as devidas intimações, em consonância com o artigo 103 do CPC, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 19, inciso 1º, 300 do CPC e artigo 165 do CTN, propor a presente, e a gente coloca em destaque ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito fiscal com pedido de tutela de urgência. Então veja que você colocou em destaque, beleza? E aí você vai propor em face de quem? Veja quem é o réu. O réu é o município de. Você não sabe, não tem mais nenhuma identificação. Então a gente coloca lá, ó, em face do município de. A gente coloca pessoa jurídica de direito público interno com sede na. Vou colocar entre parênteses qualificação completa. Então você faz a qualificação por meio de seu procurador pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Beleza, então você fez a sua parte preambular. Você fez a sua parte preambular. Maravilhoso. Tranquilo, identificou a peça, conseguiu fazer. Bom, nesse momento em que você faz toda a parte que envolve as questões preambulares, lembre-se que você tem a questão dos fatos. Os fatos nada mais passa a ser do que a mera transcrição. A mera transcrição resumida
do problema utilizando-se de uma terminologia adequada. Então, em vez de você colocar, por exemplo, igreja, você coloca autora. Em vez de você colocar município, você coloca réu. E você vai nada mais do que parafrasear. Colocar essas informações com as suas próprias palavras. Nada mais do que isso. Coloca com as suas próprias palavras. Bom, você pegou, transcreveu os fatos, deixou lá bonitinho, tá redondo, e eu vou te deixar ainda uma dica. Quando começar a tua prova, comece pela peça. Controle o horário, mas comece pela peça. E o ideal não é você rascunhar a peça inteira. Porque se você rascunha a peça toda, você perde muito tempo. Se você sabe qual é a peça, você já sabe, consequentemente, qual é o fundamento dela. Fatos é tão somente uma transcrição resumida utilizando uma terminologia própria. Então você concorda que, nesse sentido, eu não tenho que ficar rascunhando toda a peça. Eu entendo que até aí você não precisa rascunhar. O que, em regra, você precisa rascunhar é direito e pedido. Só. Você não precisa ficar rascunhando tudo. Agora, terminou os fatos. Quando você vai para o direito, a primeira coisa que eu quero que você faça quando você abrir o tópico do direito é tão somente indicar na letra A o cabimento da medida judicial. O cabimento da medida judicial. Então você vai dizer, na verdade, por que esta medida judicial é cabível. E é justamente o quê? Você vai declarar que se deseja determinar a inexistência da relação jurídico-tributária com a finalidade aí, então, de determinar a restituição dos valores que foram pagos indevidamente e monetariamente corrigidos. Então, esse é o cabimento da peça. Quando você abrir a parte do mérito, o que é que eu te aconselho a fazer? O que é que eu te aconselho a fazer na questão que envolve mérito? Eu te aconselho, antes de mais nada, a contar a história do tributo. É uma forma de você começar, nesse caso, o teu direito, o teu mérito. Então você vai começar a contar a história do tributo. IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é o imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal, previsto no artigo 156, inciso 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, tendo o seu regramento de incidência determinado entre os artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional. Ponto. Você contou a história do tributo. Conforme os fatos supracitados, e aí você vai, então, entrar propriamente o quê? Na questão de mérito. E aí observe o seguinte, a questão de mérito, qual é a tua principal defesa? Veja, a imunidade tributária religiosa, estabelecida no artigo 150, inciso 6, a linha B de bola da Constituição, Federal, ela tão somente determina que o artigo 150 caput, tá? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, exigir ou aumentar tributos. Não. Instituir impostos sobre, é o item C, o inciso 6. Instituir impostos sobre. E aí a linha B fala templos de qualquer culto. Então é óbvio, essa questão que a gente está dizendo da possibilidade de se aplicar a imunidade é uma construção jurisprudencial. Porque quem entendeu a jurisprudência?
Se o imóvel for alugado para terceiros e a organização religiosa pegar essa receita e aplicar totalmente em suas finalidades essenciais, estende-se a imunidade sobre os imóveis locados. Então você vai ter que comprovar o quê? Você vai ter que dizer o seguinte, olha, a organização religiosa, ela tão somente obtém a receita dos aluguéis e destina para o atendimento das finalidades essenciais da organização religiosa. Então a tua tese central vai ser justamente o quê? Comprovar que a receita que é obtida dos aluguéis dos imóveis são completamente revertidas ao atendimento de suas finalidades essenciais. E aí eu peço a aplicação da inteligência da súmula vinculante 52. Por que inteligência da súmula vinculante 52? Pelo simples fato de que a súmula vinculante 52 ela não foi criada, nesse caso, né, para essa situação. Mas ela é plenamente aplicável. Por isso que a gente fala em inteligência, porque ela não foi criada para a questão da igreja. Mas, como ela tem uma aplicação por analogia, a gente fala assim, então aplica-se a inteligência da súmula vinculante 52. Aí você pode até transcrever a súmula vinculante 52. Você pode transcrever a súmula vinculante 52 com muita tranquilidade. E aí o seguinte, prezados, vejam. E aí, uma vez que foi declarada a inexistência da relação jurídica tributária, você quer que faça o quê? Que se determine a devolução dos valores que foram pagos indevidamente, monetariamente corrigidos dos últimos o quê? 5 anos, conforme o comprovante do pagamento do IPTU em anexo. Porque, óbvio, se você não junta os comprovantes de pagamento do IPTU, esquece, você não vai ter devolução nenhuma. A sua ação vai ser julgada parcialmente procedente. Por quê? O cara fala assim, eu declaro realmente a inexistência da relação jurídica, mas como não foi aqui demonstrado que não pagou nada, então não vou dar procedência para a questão que envolve a repetição de valores. Então, nesse caso, você tem que provar, né, com os comprovantes de pagamento em anexo que os valores foram definitivamente recolhidos. Bom, a tua tese é essa. Não tem que inventar história. E a partir daí você vai ter que abrir um tópico específico para a concessão de tutela de urgência. Lembrando você que não basta a mera transcrição do artigo. Não basta a mera transcrição do artigo. Você tem que explicar qual é a probabilidade de direito e você tem que explicar qual é o perigo de dano. A probabilidade de direito é a tese desenvolvida. A existência da imunidade tributária religiosa, afastando a relação jurídico-tributária de IPTU sobre os imóveis locados da autora. Essa passa a ser a probabilidade de direito. Então, somente isso. E aí, prezados, veja, quando a gente pega o perigo de dano, qual que é o perigo de dano? Se deixar, né, de não realizar o pagamento, se não realizar o pagamento do próprio IPTU, vai propiciar a municipalidade fazer o quê? Inscrever em dívida ativa, propor execução fiscal, o que vai acarretar o quê? Graves prejuízos econômicos à autora. E por isso, uma das principais finalidades que nós temos quando da explicação do cabimento de tutela de urgência, e você não pode se esquecer disso, é justamente o fato de se fazer o quê? De se requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, veja, você fechou a sua tese. Você colocou os principais aspectos da sua tese. Terminou. Você não precisa escrever muito na OAB, você não precisa escrever muito, para tão somente conseguir obter êxito. Você tem que escrever o suficiente para demonstrar conhecimento e para tocar em frente.
Bom, quando você for para o pedido, você quer o quê? Primeiramente, a concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300. Qual a finalidade principal? Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Você vai querer a procedência do pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre autor e réu, uma vez que existe a imunidade tributária religiosa. Isso, existe a imunidade tributária religiosa. Hoje está difícil, hein? Isso nos termos aí do artigo 150, inciso 6, e aí você vai complementar na linha B da Constituição Federal e a inteligência da súmula vinculante número 52, e aí determinando a devolução dos valores que foram pagos indevidamente a título de PTU, monetariamente corrigidos dos últimos 5 anos. Então é um pedido bem extenso. Aí você quer o quê? A citação do réu na pessoa do representante legal para apresentar a contestação e acompanhar até o final, e depois, nesse caso, pediu a citação, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios e a dispensa de audiência de conciliação e mediação. Pronto, o teu pedido está feito. E aí você vai, após o término do pedido, fazer o quê? Terminou o pedido, bonitinho, você vai abrir o item das provas. E vai colocar lá, protesta, prova alegada, por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela prova documental já acostada aos autos, dentre as quais o comprovante de pagamento de IPTU dos últimos 5 anos, e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento do douto juízo. Não deixa de mencionar que as guias do pagamento do IPTU estão ali. Belezinha. Fez as provas, tão somente você vai atribuir valor à causa. Como não tem valor à causa, você simplesmente vai colocar o quê? Dá a presente causa, o valor de R cifrão, o valor por extenso, e vai colocar o seu desfecho. O termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB-UF, número. Beleza. Desse jeito que está aí. Então veja, eu tenho absoluta certeza que você sabia praticamente o que fazer. É tão somente manter a tranquilidade para que você realize um bom exame. Belezinha até aí? Tranquilinhos? Muito bem. Então esse bloco primeiro nosso aí, do nosso gabaritando a peça. Eu cheguei até o final, vamos para o nosso intervalo, vai entrar os blocos dos demais professores e eu fecho com vocês. Até já.